Está aberto mais um episódio do canal Aperte o Play e Conte a Sua História. Aqui é o nosso podcast onde você tem voz, onde você vai contar a sua história, a sua jornada, como que você chegou até aqui, como que foi toda a sua jornada de superação. E eu, para quem não me conhece, você que é novo por aqui, eu sou Cláudia Reis, mentora de carreira e comunicadora desse canal aqui. Amo contar histórias, gente, ainda mais histórias de superação e de sucesso. E hoje estou com uma convidada aqui que eu vou te falar a verdade, tá? Foi uma luta para marcar, porque a mulher é uma potência, o horário ela não tem, vamos ver dia, local, nada, a mulher viaja, a mulher tá dando treinamento, tá para lá, tá para cá, é uma profissional de ponta. E falou que é profissional, empresário, empreendedor, vocês sabem que mexe comigo, né, gente? Então, você que ainda não se é inscrito aqui, quer ver episódios, histórias de sucesso de empresários, empreendedores, e não somente isso, tá? Você sabe que aqui eu dou voz para quem quer vir contar a sua história de motivação, uma história que realmente teve sucesso. E antes da gente chamar a nossa convidada maravilhosa, com muita dificuldade, conseguimos um horário com ela, mas estamos aqui. Antes disso, Kadoshi, roda a vinheta. É isso aí, gente. A Fabiana, ela vem nessa jornada da área da beleza, né, por muito tempo, muitos anos. Eu conheci a Fabiana num desses eventos de empreendedorismo e a história dela mexeu muito comigo, porque hoje chegar num nível de sucesso. O que a gente fala que é o sucesso? É você poder viver daquilo que você faz, né? Eu falo que isso é prosperidade. Tem a diferença daqueles que ganham dinheiro e aquele que consegue viver daquilo que faz. Então a história dela, assim, é muito bacana. Hoje ela chegou num nível onde ela consegue tanto ser próspera e prosperar a vida de pessoas, porque ela também é educadora. Conte um pouquinho para nós, como é que começou a sua jornada aí, Fabiana? Apesar de eu saber, né, gente? Ela é minha amiga, né? Mas eu quero que vocês saibam dessa grande história aí. Então, Cláudia, a minha história, ela começa lá na adolescência, quando eu tinha 16 anos. E foi aí eu tive o primeiro contato com o Mega Rê. Eu estava assistindo televisão em casa, olhei pra televisão, aí apareceu uma moça, ela era loira, e aí tinha uma máquina, que acredito que essa máquina nem existe, porque ficou no imaginário assim da minha cabeça, e essa máquina alongava o cabelo. A sensação que eu tive era... máquina? Não existe essa máquina. Mas eu fiquei tão assim, impactada com aquilo. E eu olhei assim e falei assim, meu Deus, dá pra emendar o cabelo. Eu quero. Falei com minha mãe, falei, mãe, dá pra emendar o cabelo. Eu quero emendar o cabelo. O meu cabelo, ele pegava assim, na altura assim, do seio. Só que, antigamente, era só boletina, era só relaxamento pesado. Então ele não crescia, ele não desenvolvia. Ele crescia, mas quebrava. Não tinha esses tratamentos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Então eu peguei e falei, eu quero emendar o cabelo. Até porque o meu sonho era ter um cabelão tipo princesa da Disney. Quem não é, né, gente? Né? E ali, assim, o primeiro momento, o primeiro contato com o Mega Rê foi ali. Só que eu já fazia o curso de cabeleireiro. Então eu já tinha decidido ser cabeleireira. Vim para essa área, Vim para essa área da beleza. Então, na época eu tinha feito vários outros cursos de maquiagem e tal, mas quando eu vi o Mega Rê, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, porque muita gente pensa assim, mas eu vou ficar horas no salão. Sim, mas são horinhas no salão, que você deixa seu cabelo do jeito que você quer, em horas. Eu já estava há anos tentando deixar o meu cabelo crescer e não conseguia, não do jeito que eu queria. Então, Sem contar que não é só o tamanho, né? E o volume. É tudo. Eu sempre falei assim, eu também usei muito Mega Rê, sabe? Muitos anos atrás. Mas não era nem tanto pelo tamanho, porque crescia e ficava aquela ponta rala. Eu gosto de volume de cabelo, dá pra ver, né, gente? Tô igual um leãozinho. Mas
de volume, sabe? Eu gostava de volume, você pegar aquela... Eu não sei se essa é as dores, né, maiores dores que os seus clientes procuram aí, se é só o comprimento mesmo, ou é esse volume, nesse peso, né, que é muito bonito um cabelo pesado, né? Então... O cabelo, o mega hair, a gente pode fazer tudo. Tanto que esses dias eu atendi uma cliente que ela só tinha um problema ali na franja. A franja dela estava rala. Então ela só queria dar volume na franja. Então, assim, não é só... Tem também fazendo essa parte da frente, sem ficar aparecendo? Na técnica certa, tem. Mas vamos falar dessa técnica aí, porque tem como fazer na frente, né, gente? Na franja. A gente conversa. Você fica fazendo na frente, né? Ai, gente, a gente adora inventar, né? Pô, que beleza. Que bom que tem essas tecnologias. Mas, Fabiana, olha só. Eu falo que mexe muito comigo, né, a sua história, porque todo mundo fica esperando ter muito recurso para começar alguma coisa, né? Para empreender, para, às vezes, as pessoas te ver hoje nesse nível que você está, sendo educadora, indo para o exterior, dando curso fora, e acho que as coisas já começaram assim. E a gente tem muita gente esperando ter muita coisa, sabe? Para poder começar. E eu sei que a sua história, você começou... Fala aí para nós. O que você tinha na época que você começar? Só tinha o sonho e minha mãe. Eu tinha o sonho e minha mãe. Então, nesse primeiro momento, que a minha mãe falou, que você quiser, eu vou bancar nesse início. Né? Ela tinha a responsabilidade com ela. Você tem quantos anos, Biana? Como é que é? Pergunta a cliente. Você tem quantos anos? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Foi nessa época, entre 15 e 16 anos. Fala muito nossa Mas aí ela é igual eu com a minha filha hoje, né? Quando eu tenho filha, então quando ela quiser crescer, o que ela quiser fazer até certo momento, vai ter responsabilidade de mim. Então minha mãe sempre teve isso com ela. Aí eu tinha feito vários cursinhos, né? Informática no meio. Aquela época de menor tinha muita coisa. Isso, aí nada parava, e até que eu falei, não, vou para a área da beleza. Ela falou, se não ficar, não vou pagar mais curso. E aí eu fiquei, gostei. E quando eu fiz 18 anos, eu fiz meu primeiro curso de mega hair, foi aqui na cidade mesmo. Hoje em dia, onde eu fiz, nem 18 anos. Isso, nem tem mais esse lugar que ministra um curso e tal, mas foi ali que tudo começou. Gente, você queria mega hair mesmo. Eu queria mega hair mesmo. Porque as outras cabeleireiras começam com cabelo normal em geral, e depois que a oportunidade e a necessidade, né, vai vendo ali que você tem mais uma fonte de renda. Porque a gente sabe que o mega hair... O mega hair, ele é o serviço mais bem pago dessa área da beleza, assim, na questão capilar. E ela já mas o que acontece? Quando eu quis o mega hair, primeiro a experiência como cliente, porque eu saí lá do salão da cabeleireira na época, da meganista, né, que fez o meu mega hair, eu saí de lá assim... Quero pôr. Meu Deus, saí de lá com aquele cabelão. É mesmo? Que eu fui colocar o mega, saí de lá com aquele cabelão, falei assim, é isso que eu quero. Aí passou um tempo depois, eu já estava no curso de cabeleireiro, e passou um tempo, apareceu um flyer para mim na internet, no Facebook, falando assim, você pode ganhar 5 mil por mês, sendo megarista, trabalhando em casa, trabalhando no salão do todo. Você está pagando hoje de digital. E eu falei assim... Ganho 10 mil trabalhando em casa. Só que assim, na época, eu tinha 16, 18, né? E eu falei, pra mim, 5 mil, tô rica, né? Na época, 5 mil era dinheiro também. Mas eu pensei assim, na minha cabeça, na época, né? Eu vou ter minha mansão e meu cavalo. Lógico. Eu quero ser megarista. A gente não aceita. E aí eu fui, falei com minha mãe, eu quero fazer esse curso. Então, no início... Mas você já tinha ali material? Não, só minha mãe pagou pra mim o meu primeiro curso e o material. Ela pagou pra mim. E aí, dali, eu fui fazendo acontecer, né? Porque depois eu fui divulgando na época de Facebook. E aí você já saiu fazendo mega hair ou você fez cabelo antes?
Eu fazia cabelo, sim, progressiva, escova. E você tinha seu salão? Não, atendi em casa. Ah, eu só cutuquei. Na minha casa eu só cutuquei porque eu queria que ela falasse. Onde você começou a atender? Você já tinha um salão bonito, não, meu Deus, que memória desbloqueada. Antes de tudo foi no quarto, no meu quarto da minha casa. Então, assim, as clientes ficavam sentadas assim na minha cama para esperar ser a vez delas serem atendidas. Aí eu tinha um carrinho eu tinha, auxiliar. E era o meu espelho mesmo, onde eu me arrumava, a gente já pode ser, era o meu espelho. Espelho de casa. Isso, a minha cadeira de computador e lavava o cabelo das clientes no meu chuveiro. Aí ela sentava no bidê, punha o cabelo pra frente, aí eu punha uma capa assim nelas pra não escorrer, não molhar, lavava o cabelo e ia lá fazer progressivo. Então nesse primeiro momento era progressivo. E aí, quando eu fiz o curso de Você tem aquelas escovas, dá uma tiradinha de ponta. Era o básico. Aí eu fazia sobrancelha também. Eu tinha curso de depilação, a gente fazia tudo, né? Fazia maquiagem, fazia unha, eu também fiz. Trabalhei muito como manicure também, até chegar no meu foco. Porque quando eu conheci o Mega Hair, naquele momento eu falei, eu vou viver de Mega Hair. E pronto, acabou. E aí o que eu fazia era em função para um dia eu ter clientes só de Mega Hair. Era o meu sonho. E dali você começou a buscar conhecimento em cima disso, né? Em prol disso, para ser hoje essa referência megarrista aí, conforme você é. Pois é, gente. É aquilo que eu falo, respeita a história, né? Porque começou no quarto, na cadeira de computador, cliente sentado na cama, eu já fui da área da estética, né? Eu lembro que eu lavava o cabelo no tanquinho. Você lembra de tanquinho de lavar roupa? Não era máquina de lavar, não. Quem é mais dos 40 vai lembrar de tanquinho. Você lembra de tanquinho, Catocha? Você lembra? Eu também lembro. Lavava do tanquinho e era um secador e uma escova. Eu nem tinha piastra naquela época. E eu falo o seguinte, quando a gente tem um sonho, todo mundo sonha, mas quando você tem esse sonho focado em um propósito, você faz o porquê eu estou fazendo ali, não só o para quê, porque você sabia que ali o primeiro anúncio que você viu era que supostamente você poderia ganhar 5 mil reais por mês, naquela época era muito dinheiro, mas era mais por seguir, sabe? Você olhou, sonhou, mas você queria almejar aquele objetivo. E isso é propósito. Eu bato muito nessa tecla que vem batendo, sabe, Fabiana? E você nada mais, nada menos que está colhendo o fruto disso. Sim. Você só está colhendo o fruto daquela cadeira de computador, daquele espelho antigo, daquela sua mãe que tirou talvez, a gente não sabe nem da necessidade dela daquela época, para pagar aquele primeiro curso. E hoje, me ajuda aí, né, gente? Ela foi para Dubai. Já tem várias viagens internacionais marcadas. Divide com a Tânia. Ah, tá. Então, assim, vocês veem que como que é quando você persiste num sonho. Mas aí, Fabiana, agora vamos falar a Fabiana, posicionamento e autoridade, né? Que é o que todo mundo pergunta aí. Qual que é esse diferencial todo que faz a sua agenda ficar lotada, faz o teu horário com os amigos, pra gente? Faz no teu horário do café, faz no teu horário pra gente marcar uma entrevista. Essa mulher trabalha muito, hein, gente? Isso aí é verdade. Mas tem uma técnica, não tem? Tem um diferencial aí. Qual que é o pulo do gato aí? Sei que você não pode contar tudo, né? Mas o que é? O que é essa técnica? O que é, na verdade, aí, esse trabalho que vem destacando a Fabiana nesse quesito aí de jornalista? Então, eu sempre respeitei, sempre vou respeitar as técnicas que tem, as profissionais que tem, que surgiram técnicas mais rápidas, né? Mais rápidas. Só que a técnica que me fez ser referência foi a microcápsula. E eu vejo, microcápsula de queratina, né, no caso. E eu vejo que as minhas alunas que mais se destacam é porque trabalham com essa técnica. Por quê? Ela é mais fininha, ela é mais delicada, eu consigo montar ela no tamanho que eu quiser,
E aí eu consigo entregar um resultado hiper natural para as minhas clientes. Um acabamento impecável, zero marcação, a liberdade. De olhar para o seu cabelo da praia. A liberdade que a gente tem, a gente prender. Fazer um rabo de burro, fazer penteado, né? Fazer penteado, tanto que ano passado eu fiz um penteado para receber uma premiação aqui na cidade. Dá para fazer penteado, não incomoda. Então, assim, a manutenção ela dura ali até 3 meses. E claro que no meio do caminho eu fui desenvolvendo o meu próprio jeito de fazer. Sua própria técnica. Minha própria técnica, a técnica nela existe, mas a minha metodologia de fazer, o meu, a gente chama de POP, né? O meu protocolo operacional padrão. Então a gente tem um padrão e sempre busco melhorar esse padrão. Eu não fico só, vou fazer, não. Dá para diminuir, dá para melhorar, dá para ser mais ágil, né? Sem perder a qualidade. E aí eu sempre faço desse jeito. Então eu ensino também desse jeito para as minhas alunas. Então a técnica, a queratina é o que eu sempre falo. Não falo mal da queratina perto de mim, porque eu sempre vou defender. Porque não é a técnica, é quem executa a técnica. O tabu, esse tabu, queratina quebra, queratina o cabelo não cresce. E eu já usei queratina, já coloquei queratina, tá? Na minha época quando eu tinha salão. E eu sei que eu não aprendi a técnica certa, tá? Eu sei, não fiquei por muito tempo na área do mega hair, mas eu sei que o cabelo, eu sou bem sincera, a gente tem que falar com a verdade, o cabelo das minhas clientes não desenvolvia, era muito grosso, muito grosseiro, não dava para fazer mais fino, porque não tinha uma pessoa especializada com uma técnica que era avançada desse jeito, que dava acabamento, que atendia o que o cliente queria e ainda ficava bonito, entendeu? Mas você falou aí que eu ensino para minhas alunas, e eu até anotei aqui o seguinte, além de educadora, você também é mentora. Porque, vamos falar do Mega Boss? Vamos falar? Porque o Mega Boss ele é um método, né? Que você ensina tanta técnica e outras coisas também dentro ali da sua mentoria que a pessoa vai levar. E isso, gente, é que vou falar assim, a Fabiana me ganhou ali no papo ali profissional, porque é aquilo que eu venho falando, enriquece com o conhecimento que você tem. Ela poderia muito bem ter parado só mega hair, cola de queratina, ou um método aí, o invisible, né? Poderia ter parado aí. Não, é aquilo que eu falo, o que você consegue fazer com aquilo que você tem de conhecimento? Gente, a mulher começou numa cadeira de computador dentro do quarto, não tinha recurso, foi buscando informação, foi buscando conhecimento, e muitas das vezes eu falo isso, você fica parado no tempo, é isso que eu faço, é isso que eu sei fazer, eu creio que você fala isso com suas alunas, estou falando que eu falo isso com as minhas mentoradas também, sabe? Você fica nesse tempo e tem muita coisa, a gama de coisas que o conhecimento que você tem pode te trazer. Então hoje ela tem um salão dela, onde ela aplica, ela faz a técnica, faz o atendimento, ela é educadora, tanto com alunas que ela faz, e tanto em institutos de beleza também, né? Como vocês devem ter visto aí no perfil dela. Já está sendo chamada para outros lugares, outros institutos de beleza. E ela tem a mentoria dela, o Mega Boss, que além dela te ensinar a técnica, tem outros passos que você, para se tornar uma profissional, uma megarrista ou uma profissional da área da beleza, coisas que, se você não tiver, realmente talvez você não adquira o sucesso conforme ela chegou. Conta para nós aí um pouquinho do Mega Boss. Mega Boss surgiu através da minha dor e do meu desejo. Né? Não vou falar só da dor, mas do desejo também. Antigamente a gente sabe que não tinha esse negócio de mentora, de coach, nem nada. Não. Então, era você aprendendo com você mesmo. É sim. Exatamente. Então, assim, a minha técnica, a técnica de microcapa de queratina, quando eu aprendi no primeiro curso, ela era muito grosseira. Muito grosseira. A minha professora, na época, ela me ensinou muito. Aí eu falei, não, mas eu já vi menor. E aí eu achei, tinha uma cabeleireira aqui que mexia com o mega hair também, ela me ensinou ali, ela pequenininha. Eu falei, olha, dá pra fazer pequeno. E ali eu fui aprimorando
na minha técnica. Só que aí era somente técnica. Como que eu iria me posicionar? Então, quando eu comecei a me posicionar, foi o rumo, não foi nenhum método, não foi nada. E aí eu fui olhando para trás, o que eu fiz para estar aqui hoje. E eu também tinha o sonho de ser educadora, de trazer essa profissão que eu acho maravilhosa para outras pessoas que quisessem ser megarrista. Então, assim, eu juntei anos de experiência e solidão para trazer a Mega Boss. Por quê? A gente tem aí vários treinamentos, eventos, palestras, workshops. Fala pro pessoal. Tudo. Gente, nós temos tudo para colorista, nail design, lash design, estética no geral, mas ninguém faz eventos, ninguém faz um método para quem é megarrista. Então foi daí que surgiu a Mega Boss, porque o Mega, né, veio de Mega Hair, Boss veio de chefe. Então eu queria o quê? Que além só de aplicadoras da técnica, nós fôssemos empresárias, que fôssemos reconhecidas e bem pagas. Então dentro da Mega Boss eu criei a metodologia TPV, que é técnica, posicionamento e vendas, porque é uma tríade. Não adianta você saber a técnica e não se posicionar e nem saber vender. Não adianta você saber se vender e ter uma técnica ruim, porque aí a pessoa não volta. Então, aquela tríade mesmo do sucesso. E claro, agora também eu já estou colocando um pouco assim de mentalidade, porque não adianta nada disso se você não tem essa mentalidade. Então, foi por isso que eu criei essa metodologia e ela ainda, digamos que é uma bebê, né? Porque agora que eu estou colocando ela no mundo mesmo, porque a Mega Boss veio para quê? Para nós sermos a maior comunidade de megarristas desse Brasil. Para a gente se unir igual outros profissionais na mesma área ali da beleza, né? Eu falei manicures, etc. Elas têm apoio, elas têm eventos, elas têm crescimento e reconhecimento. Então, assim, eu quero fazer esse movimento porque eu quero esse boom no Brasil e fora, né? A gente está tomando dos nossos cafés, que a gente encontra de vez em quando, e a gente fala muito isso. O Mega Boss vai ser para isso, gente, para vocês. Pensa bem, eu perguntei para a Fabiana se tem muita competitividade nessa área, ela falou que muita. Então, lashes se unem, sabe, Cadore? Lashes se unem, pessoal da design de sobrancelha, eu vejo cada evento, cada coisa, porque eu sou chamada para aparecer nesses eventos, entendeu? Eu falo muito de posicionamento, autoridade, falo de vendas também, muito nesses eventos, falo como você pode criar com o conhecimento que você tem, uma esteira de produto, você não precisa fazer simplesmente só a técnica. Olha só, olha o nível que já está, tem um método, tem uma técnica, tem uma metodologia, entendeu? Então isso tudo fora curso e fora curso digital também, que já está incluído por aí, fora palestras, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Que é a parte de Dubai. E olha só que gama de informações. Então, me ajuda aí, né, gente? Olha só que oportunidade que você tem para poder, em vez de ter essa competitividade, vamos entrar junto, vamos fazer. E eu não vi até hoje, que você sabe que eu, como empreendedora, é todo o tempo, né? Empresário, conheço muita gente, principalmente da área da beleza, eu já fui, então acaba a gente tendo essa referência aí. Não vi ainda. E claro, falando a questão da concorrência, né? Nesse último treinamento que eu fiz, foram mais de 23 mulheres lá interessadas no Mega Hair. O que eu falei com elas? Que nós não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão. E aí eu falei com elas, sabe qual que é a minha maior concorrente? Aí elas, a gente mesmo e tal. Eu falei, também, a minha maior concorrente é a Carmen Stephens. Aí elas olharam, como assim? Quando eu cheguei aqui na minha sacada, tinha uma cliente minha ali, que ela falou uma vez comigo assim, eu não tô com dinheiro agora para comprar cabelo. Quando eu cheguei na sacada, eu bem vi ela com 2 sacolas da Carmen Stephens. Então eu tô preocupada com a minha colega, se ela tá fazendo make, se ela tá deixando de fazer, se ela tá fazendo alisamento, deixando de fazer.
Não, a gente às vezes tem essa mania de achar que o concorrente é só o próximo, só aquela pessoa que faz o mesmo serviço que ele. No caso dessa cliente, ela não comprou agora, mas mesmo assim ela não procura a minha colega de trabalho para fazer o serviço porque ela gosta do meu trabalho. Ela confia no meu trabalho. Tanto que ela mandou mensagem falando para já agendar a manutenção dela. Então, assim... Mas naquele momento ela deu dinheiro para outro lugar. Então, o que eu falo, às vezes a cliente, ela quer ali fazer um procedimento com você. Ela já escolheu você, mas ela fala assim, poxa, tem tanto tempo que eu não saio com os meus filhos para comer uma pizza. Aí o seu concorrente direto vai ser quem? A pizzaria. Não vai ser o seu colega. Quando a cliente é sua, ela é sua. Isso dá corte, repete. Quando a cliente é sua, ela é sua. E claro que tem clientes que vão sim para outros estabelecimentos, às vezes não só porque prestou um serviço mal feito. Não. Eu reconheço que quando eu comecei, eu cobrava um valor que hoje eu cobro 5 a 7 vezes mais esse valor. Então essa minha cliente também, no caso, às vezes o poder aquisitivo dela, no momento, não dá para ela fazer comigo, mas dá para ela fazer com outra pessoa. E aí tá tudo bem, porque eu sei da minha entrega. Gente, adoro isso. Eu sei da minha entrega. Eu sei que eu faço, claro, né, dinheiro a gente tem que receber pelo trabalho, mas eu faço uma entrega com carinho, amor e dedicação. Então, assim, eu cresci, mesmo deixando clientes pelo caminho, eu cresci, não me falta cliente, não me falta procura. Eu tenho vários clientes que vêm de outras cidades, outros estados. Eu tenho cliente que vem dos Estados Unidos para fazer, porque ela fala que não acha a gente lá. Que ela já rodou assim lá e não acha. Então, assim, quando é o nosso, é o nosso. Então, quando a gente olha para o nosso, a gente cresce e a gente não tem medo do concorrente. A gente une forças, une ideias ali para poder crescer juntas. Igual eu estou falando, a potência que é as lash e design de sobrancelhas, por exemplo, que eu acompanho uma moça que ela é até bem famosa, ela estava numa turnê na Europa. E lá vários profissionais se unindo em prol de uma técnica, em prol de crescimento do mercado. Para todas. Para todas. Então, assim, igual a minha aluna, né, de Ubá, a Kailane, eu sempre falo dela. Ela tem clientes... É da placa de 100K? Da placa de 100K. Placa de 100K. Ela atende clientes que eram minhas, que moram em Ubá. Olha aí. E olha o nível que ela chegou também. Então ela chegou em um nível excelente na qual as clientes que já eram minhas, por morarem mais perto ali, por confiar, ver o trabalho, fazem com ela. E eu deixei de ter o meu faturamento, de ter meu crescimento, de ter o meu posicionamento, não. Entende? Então, você fica feliz. Uma aluna sua. Porque isso reforça várias coisas. Reforça isso que eu estou falando aqui agora, de verdade. Reforça a minha autoridade como educadora, porque se eu ensino a técnica, a pessoa aprende a técnica, porque não eu vou indicar essa aluna? E é uma pessoa igual assim, eu tenho aluna lá do Maranhão. Eu vou ter como fazer uma aluna? Não. Mas já aconteceu. De uma cliente, ela estava passando férias que tinha familiares aqui na cidade, ela viu meu trabalho, gostou do meu trabalho e ela falou assim, você tem alunas? Eu tinha ela lá no Maranhão e ela veio aqui para ver, fez o trabalho e já faz com ela. Ai, que beleza, gente. Então assim, essa questão de ser a comunidade é isso, claro que a pessoa vai ter que treinar, vai ter que passar ali uma provinha para me ver também. Nossa. Mas ela pode ser uma credenciada mega boss e a gente ter essa comunidade tão grande que alguém falar, Fabiana, eu sou de Belo Horizonte, Fabiana, eu sou de... Tem alguma mega boss aqui? Para fazer, porque esse movimento já existe em outras áreas, como manicures, igual eu sempre falo, vou existir sempre, existe. Então eu falei, não tem para mega ré, então eu vou ser essa pessoa. E o Mega Ré voltou com tudo. Voltou com tudo? Voltou com tudo, isso aí, gente, eu sei, porque tô no meio da mulherada aí, Mega Ré voltou com tudo. Gente, isso aí que a Fabiana falou, show, da aula, né? Mas eu não sou da área do Mega Ré.
eu não sou, mas eu gostei muito do que ela falou, do posicionamento dela, da visão dela. Cara, procura ela. Eu sou de outra área. A mulher tem posicionamento, tem autoridade, entendeu? A gente senta, a gente alinha várias coisas, né? Às vezes ela me liga, Cláudia, eu tô com essa ideia, dou vários projetos que tem para sair aí pela frente. Ela senta e fala, Cláudia, eu tô com várias ideias, então não é porque hoje ela está nesse posicionamento de atender a nível internacional, né? Palestras, a gente vai falar isso agora sobre a palestra que ela deu em Dubai. Não é por causa disso que ela se diminui me procurando. Porque ela sabe que eu sou mentora de carreira, ela sabe a visão que eu posso ter lá na frente, entendeu? Eu tô com esse projeto, esse. Você acha que encaixa? Vai? Para quem que é esse público que eu posso? Então a gente está sempre em constante troca, né? Sim. De informação. E vocês, gente, tem que abrir essa visão. Por que agora eu faço o podcast no espaço da pessoa? Se você quiser também, eu não tenho um espaço, eu atendo online, meu negócio é outra coisa, eu quero alugar um estúdio. Beleza, a gente vai lá no seu estúdio, mas isso aqui é vida real. Isso aqui é vida real, entendeu? Isso aqui é um espaço da Fabiana, isso aqui depois a gente vai mostrar, fazer um tour pelo salão dela, e vocês vão ver que não é também por uma coisa, em várias coisas, várias cadeiras, vários profissionais. É um conhecimento aonde ela aplica até um método também que eu falo, que é o código do reposicionamento profissional. Ela tem o código do reposicionamento profissional. O que é isso? Ela está sempre se reposicionando, trazendo novidades, trazendo coisas que acrescentam no trabalho dela. Você tem isso? Sim, não fica parada. Não fica. Então ela busca, Cláudio, vamos sentar, vamos alinhar, reposiciona aí, vamos lá. Tem coisa nova para vir. Né? Então, é ter mais, gente, olhar de agregar, de transbordar na vida do outro. Por qual motivo você acha que eu deveria... Você sabe das minhas mentorias, das minhas entregas, as pessoas, os lugares que eu atendo? Qual que é o motivo que eu teria para estar fazendo isso? Só tem uma coisa que me move. Não é o para quê, é o porquê. O que eu quero, eu amo impactar a vida de pessoas, eu amo transbordar, eu amo vir aqui, saber da história dela, o espaço dela. Ah, mas eu prefiro um podcast assim, sabe? Eu já gravei na Vox, já gravei nos outros lugares, que são podcasts renomados, tudo, sabe? Mas isso aqui para mim é muito valioso. Porque para você chegar aqui nesse lugar, com essa poltrona, com isso aqui, com aquelas cadeiras ali, teve que começar lá atrás, na cadeira de computador dentro do quarto. E muitas das vezes tem gente que só vê isso aqui, não sabia disso. Então chegou o momento, chegou o ponto, sabe? E isso tudo que ela fez levou ela a palestrar em Dubai. Conta pra gente. Eu queria ter ido em 2024, né? Mas quando eu fiquei sabendo lá da empresa e tal, já estava muito em cima. E aí eu fui e consegui me conectar. Também é um clube de mulheres empresárias, tanto empresárias no geral, tanto na área beauty. E aí tem o Dubai Connect Beauty, que é o que eu fiz parte no ano passado. E assim, foi uma experiência incrível. Falando nisso, pegou camelo, bebeção da... Como é? Falando nisso, pegou camelo, bebeção da... Eu tô aqui me segurando para não beber o resto. Mas foi uma experiência incrível. Foi, claro, né, que eu também turistei, né, não tem como. Você arrasou. Aqui, Dubai, não peraí, eu vou deixar você falar, não me chama de Faustão sem educação, não. Faustina. Você andou naquele camelo, cara, o que é aquilo? Andei de camelo. Que balança? Muito. Cláudia, super desconfortável. Eu lembro que eu falei assim, graças a Deus eu sou da época da Emirates, porque ficar 40 anos no deserto, na época... Cara, e você toda plena na foto assim, gente, eu tô no Instagram dela, vê? Ela andando de camelo assim, ó, toda sorridente. Eu falei, cara, tem que perguntar a Fabiana se ela tava toda plena naquele camelo. Mas um detalhe que ninguém sabe que eu pus uma musiquinha, né? Tava eu e uma moça atrás, e a gente se filmando assim, eu rindo, só que eu tava falando assim, nossa, que negócio duro, ela é horrível, só que a gente rindo, né? Aí esse detalhe, né, ninguém... Não, esse detalhe de fora. Mas foi assim, claro, né, uma experiência, então eu não ia para Dubai, não ia andar de camelo, segurando o balcão, né, o desenho balançando.
Mas assim, foi uma experiência incrível que a gente também foi na feira, Beauty World, que é a maior do mundo em tecnologia, tudo para a área, voltado para a área da beleza, eram mais de 2.400 expositores. Legal, cara. E lá também, né, lá é amplo, então também tinha sobre o Mega Hair, né, tinha várias coisas, terapia capilar, cor, tratamento, tudo. E teve a palestra e lá eu falei assim, agora vai. E ali eu palestrei e falei sobre a Mega Boss pro mundo, né? A primeira... Tinha algum tradutor? Como é que funcionava? Não, ali no caso foram só brasileiros, né? Entendi. Então o pessoal que tava lá, a gente veio todo mundo do Brasil pra... E quem tava falava, né? Isso. E aí eu tive essa oportunidade, eu falei, vou falar aqui da Mega Boss porque agora não tem mais volta, né? Vai só pra frente, então foi uma honra também eu estar apresentando um projeto meu internacionalmente, porque eu não quero ficar só nível Brasil, né? Não só nível Juiz de Fora. Com licença, né, gente? Nós Vamos estamos falando embora. aqui de Cláudia Reis e Fabiana Mello, né? Então, pessoas que pensam Grande. Eu falo assim, você tem filha, né? Tem. A Izinha, né? Adora. Os nossos filhos ainda, pela idade delas, que as meninas são da mesma idade, né? Ainda, a gente acho que a gente ainda não deu esse avanço a mais, ainda acho que mais por causa das meninas, né? Porque é cada convite que a gente recebe, né? E aí, tem vezes que ficar fora demais também atrapalha ali, mas eu falo que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus e aconteceu no tempo certo. Eu creio também que para mim vai acontecer no tempo certo. Eu recebo muitos convites. E eu já escutei assim, sabe, Fabi? Você tem que se lançar mais, bota essa menina na amada e vai alcançar os seus objetivos. Eu já escutei isso. Mas não é tão simples assim. Entendeu? Hoje, para mim, a minha realidade não é a realidade, talvez, ainda no momento para ela, com 5 anos. Entendeu? Então eu tenho entendido muito isso e respeitado muito isso, sabe, gente? O momento de eu estar com a minha filha, a gente tem um projeto, né? A comunidade terapêutica lá, onde são pessoas que precisam da gente ainda, precisam da gente por perto. A gente morre de vontade de alcançar, de acessar esses lugares, mas eu sei que você não vive, já deu para perceber desde uns 2, 3 anos que você conhece mais ou menos, né? Que não é somente por dinheiro, né? Não é somente por dinheiro. Você vive por propósito. Já deu para perceber isso. Deu para perceber isso em cada treinamento que você dá, o jeito que você fala, o carinho que você ensina. Porque a técnica que você domina hoje, minha amiga, e o valor que você cobra, isso daí era para você pegar de tesouro e não entregar para ninguém. Então, isso que você faz, tá? Não precisa encher o olho na água, não. Isso que você faz é fazer com propósito. Porque se fosse somente por dinheiro, você não faria isso que você faz. Te entregar com tanto coração. O curso dela, gente, o treinamento dela é com muito coração. Eu vejo ela entregando coisas assim que, às vezes eu até penso, meu Deus, está entregando demais. Não, ela é justamente isso. Ela quer formar várias Fabianas. Sabe, ela não tem problema com isso. E isso me encanta, isso me deixa impactada, porque hoje eu escolhi viver isso, sabe, Fabi? Hoje eu escolhi viver isso. Eu poderia estar agora, hoje é quinta, né? Eu recebi uma proposta hoje de estar num evento e eu falei, não, eu tenho um lugar para ir. Eu sei que se eu te falasse mais uma vez para a gente remarcar, a gente iria remarcar, mas eu coloquei isso como propósito. Sabe? Quanto você vai ganhar? Quanto você não vai ganhar? No momento agora, eu não quero saber. Eu quero saber o que eu vou entregar. Quantas vidas e pessoas eu vou impactar com isso, vou transformar. Um pouco da sua fala que você disse aí, né? Um pouco não, muito, eu sei que vai transformar muita vida de pessoas. E para mim hoje, o que faz sentido é isso, entendeu? Então assim, hoje o Aperte o Play, ele vai até você. Meu salão é simples, minha loja está começando, eu estou ali na esquina com o camelô, não tem problema não, a gente vai lá contar a sua história, vai contar como é que você é, como é que você começou, o que você faz. Então, eu fui chamada para ser transformadora de sonhos. E por um tempo eu negligenciei isso, sabe? Eu negligenciei isso
visando realmente, por causa dos meus objetivos e dos meus planejamentos, que a gente abate muito papo, você sabe quais são, de alcançar, ficar ali focada, visada mesmo no faturamento. Vocês conhecem de minha história já, porque eu dei um burnout, de tanto trabalhar, de tanto querer ter dinheiro, todo mundo já sabe, mas hoje, de fato, viver por propósito é bem melhor do que viver só por dinheiro, entendeu? E recompensa vem. Como ele vai fazer, como que Deus faz, porque eu tenho uma fé. Eu confio em alguém que age com o sobrenatural. A minha confiança vem de quem fez paralítico andar. A minha confiança vem de quem fez cego enxergar. Então, por que eu vou estar preocupado se o que eu estou fazendo hoje vai ser rendável ou não? Então, eu confio nisso. Eu tenho certeza que você também. Então, parabéns pelo seu profissionalismo, pela pessoa que você é, pelo seu espaço, pela sua história. Sabe? Eu queria que agora venha a parte, né, que todo mundo fica com medo das perguntinhas. Eu vou te fazer umas perguntinhas, um bate-bola aqui, tá? E pode respirar, quer tomar mais um restinho de água, toma um restinho de água. Nós vamos fazer um bate-bola e umas perguntinhas assim que eu sei que está dentro de você. Eu queria que você falasse, né, para essas pessoas que estão nos assistindo, essas pessoas que são da área beauty, que são megarristas, que são cabeleireiros, que são empresárias, empreendedoras, que estão começando com muito carinho. Tá bom? Então vamos lá. Primeira perguntinha aqui. Se você fosse começar hoje, por onde você começaria? Eu começaria com uma mentora que já tem tudo pronto, né? Porque vai encurtar o caminho do sucesso. Eu não tive uma mentora, então fui batendo cabeça sozinha. Então eu sei que se eu tivesse alguém ali para poder... Pode ir? Se eu tivesse alguém ali para me orientar, é assim, assim, assado, eu teria disputado pelo menos de 5 a 7 anos aí de tudo que eu tenho hoje, com certeza. Então pegou isso daí, né, gente? Hoje, se você fosse... Hoje, quanto mais ou menos que você calcula que uma pessoa tira 1 MHz por mês? Então, se ela for uma pessoa que faz bem, que faz sozinha, dedicada, mesmo se ela fizer sozinha, ela faz uns 30 mil de faturamento. Pegou essa aí, gente? Claro que é um processo, mas dá para fazer, porque eu tenho essa aluna que ela fez esse faturamento só em dezembro, sozinha. Hoje, se fosse para você indicar, pergunta toda, né? Hoje, se fosse para você indicar um jeito de começar, qual seria a técnica que você indicaria? Então, eu acho Porque tem gente que tem dúvidas, tem várias técnicas, tá, gente? Tem, né? Invismo, ponto americano, microcápsula de queratina. Eu acredito assim, não importa a técnica que você comece, porque a pessoa também não é porque eu faço a microcápsula que todos querem fazer. Mas desde que você entregue um bom resultado, independente da técnica, comece na técnica que mais toca o coração. Porém, eu ainda indicaria, independente da formação, depois termos uma especialização em microcápsula de queratina, porque é essa técnica que faz as clientes assim, saírem de onde estão para fazer, porque é a naturalidade. Então, mesmo que fez o ponto americano, mas precisa de um acabamento mais natural, você sabe fazer queratina, você entrega esse trabalho. Fez um invisível, mas precisa, porque às vezes chega cliente com cabelo curtinho, corte térmico, corte químico, com alopécia. Não tem outra técnica mais natural. Não é falando mal, mas para naturalidade não existe. Então, independente ali, faça um microcápsula porque é sucesso. Então agora, ó, a Fabiana é megarrista. A Fabiana é mãe.
A Fabiana é. Esposa. A Fabiana é. Empresária. A Fabiana é. Especialista. A Fabiana é. Chega, vem lá. A Fabiana é. Mega Boss. A Fabiana é. A líder de uma comunidade que nasce hoje. Qual que é o nome? Mega Boss. É isso aí, gente. Gente, que maravilha, Fabiana. Muito obrigada. Eu que agradeço a parceria de sempre. Por me receber, tá bom? Aqui com esse projeto, onde a gente conta histórias. É muito legal, é bacana a gente trazer isso, eu gosto. E eu sigo por aqui, né, gente? Com esse projeto, no qual você vai ter voz no seu espaço, no seu local. É isso que arde no coração. É para isso que eu fui chamada, então vamos que vamos. Eu estou aqui para ser acrescentadora, transformadora de sonhos conforme o seu. E encerramos por aqui mais um episódio de sucesso com a Fabiana Mello, megarrista, referência em Juiz de Fora, nacional e agora internacional, vindo aí com diversos planejamentos, planos, projetos. Está comigo aqui no estúdio o meu amigo, parceiro, filmmaker, fotógrafo, editor, tudo que vocês podem imaginar, meu parceiro Kadoshi. Fala um oi, Kadoshi. Fala, galera. Gente, o Kadoshi está comigo desde o meu primeiro evento. Que legal! Desde o meu primeiro evento. E eu gosto muito disso, que ele abraça tudo, sabe? E não porque também é um dos referências de fora. Eu tenho a honra de ter ele comigo, porque é um dos melhores fotógrafos, um dos mais procurados, filmmaker. É porque é outro também que faz com propósito, que faz com carinho. E eu gosto muito de andar com pessoas com a mesma visão que eu. Hoje eu tenho escolhido isso. Esse ano todo que passou, eu não me sentei muitas vezes. Não estive em muitos lugares. Somente por causa de pessoas que não eram as pessoas. Eu que estou numa visão, né, numa perspectiva de alcançar outros níveis, mas com pessoas com a mesma visão que eu. Por isso que eu não estava em muitos lugares. Por isso que eu não estava sentada em muitas mesas. Mas, aonde tiver pessoa que pensa e quer transbordar, dividir coisas conforme nós, né? Estamos nós aqui juntos, não é verdade? E ficamos por aqui com mais um episódio. Não sei qual que é o número, que eu já perdi o número, mas depois eu vou começar a contar. Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora assistindo. Olha, siga o perfil @Fabiana Mello MB. @Cláudia Reis _oficial. Kadoshi. @Kadosh _fotografia _oficial. É isso aí, gente. Quer nós vamos até o seu espaço? Quer contar a sua história? Quer mostrar algo diferente? Quer mostrar o seu lançamento de algo que você está vendo por aí? Chama a gente, chama a Aperte o Play e conte a sua história. Muito obrigada.